Quero compartilhar aqui no livro de Gênesis, capítulo 12, no versículo 1. Nós vamos falar sobre um homem de fé, um homem de esperança, um homem que teve esperança, creu que o milagre iria acontecer na vida dele. E nós estamos aqui nessa noite porque nós cremos que o milagre vai acontecer na nossa vida. Senão nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos aqui fazendo o quê? Olhando para mim? Olhando para o não. Nós estamos aqui porque nós cremos que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus todo-poderoso para mudar a nossa história, como mudou a minha história e mudou a sua história também, amém? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ele te farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei que te abençoares, amaldiçoarei que te amaldiçoares. E de ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, e tinha Abraão 70 anos, quando saiu de Harã. Amém? Então nós vemos aqui uma passagem muito interessante. Deus chamou Abraão, como Deus chamou a mim e você. Não é verdade? Deus, quando chamou você, falou: ó, vem para cá, para uma terra que eu vou te mostrar. Porque nós, pelo menos, eu não conhecia nada de igreja, não tinha... Quando falava em Jesus para mim, sabe o que eu falava? Jesus é dinheiro no meu bolso. Se eu tenho dinheiro, eu tenho Jesus, né? Como é que é a ignorância, né? Por isso que a Bíblia diz: o povo está errando por falta do conhecimento da palavra e do poder de Deus, não é verdade? Mas um dia, eu precisei de buscar Jesus. Um dia eu perdi tudo que eu tinha, né? Eu tinha umas Kombi aqui fazia transporte, né? Que fazia Cancela Tuiuti. Foi eu que comecei aquilo ali, foi em 74. Comecei fazendo ali, e graças a Deus, Deus foi me abençoando. Mas depois de um tempo, eu perdi tudo. Perdi Kombi, eu tinha táxi, tinha bar ali, em frente ao Campo do Vasco, sabe? Então, perdi tudo. Se não fosse a minha esposa, eu hoje não estaria aqui. Porque quando você perde tudo que você tem, primeira coisa que o diabo coloca na sua mente, não tem jeito, acaba com a sua vida. Acaba com a sua vida. Sabe, é melhor você morrer porque não vai ter jeito. Porque eu fiquei falido, irmão. Fiquei sem nada. Mas aí eu lembrei, meu primo falava de Jesus para mim. E eu lembrei de Jesus. Eu falei: poxa, Jesus é bom, Jesus é, sabe? E comecei, né? E eu comecei, sabe, ali. E eu me lembro que o primeiro dia que eu estive ali, vou dizer uma coisa para vocês: eu nunca na minha vida eu tinha chorado, eu não me lembrava. Mas aquele dia, sabe, a presença de Deus foi tão forte, a necessidade minha tão grande, que ali eu comecei a adorar, comecei a buscar, e Deus começou a trabalhar na minha vida, e ali eu comecei a chorar. Queria parar, mas não conseguia, porque era muito forte a presença de Deus, e a vontade, sabe, o desejo que eu tinha, que Jesus mudasse a minha história. E Jesus mudou, sabe? Quando nós buscamos, quando nós cremos, Jesus muda a história, porque a promessa dele está de pé para nós. O que ele prometeu vai acontecer. Pode ter esperança, pode ter esperança que Jesus vai mudar a tua história, vai mudar a tua família. As pessoas podem dizer: não tem jeito, não adianta. Pode crer, pode ter certeza, ter esperança que Deus vai mudar, sabe? Porque quando ele diz: aquele que me busca, de maneira nenhuma eu lançarei fora.
E aquele dia foi um dia assim tão diferente, sabe? E quando eu cheguei em casa, que eu compartilhei com a minha mulher, ela não acreditou. Ela não acreditou que eu estava na igreja. Não acreditou. Sabe o que ela falou para mim? Tu lá atrás é das garotas lá da igreja. É o que ela falou para mim. Sabe, mas não era não. Porque naquele dia eu tive um encontro real com Jesus. Naquele dia, sabe, eu senti algo diferente, como eu nunca senti na minha vida. Sabe, vou dizer para você, são mais de 40 anos, e até hoje, eu nunca abandonei esse Jesus. E nunca faltei um culto, hein? A minha esposa aí, ó. Nunca faltei um culto. Sempre ali. Sempre. E comecei a trabalhar na obra. Nunca tirei umas férias. Nunca fomos passear, nunca, sabe, nosso propósito foi de fazer a obra de Deus, né? Como Deus fez com Abraão: sai aí da tua terra, sai da tua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei. Eu tomei essa palavra para a minha vida, quando Deus me chamou: larga esse mundão aí, sabe, larga tudo aí e vem para uma terra que eu te mostrarei. Eu comecei a crer nessa palavra, comecei a buscar esse Deus sobre essa palavra que está escrita aqui, irmãos. Foi a primeira coisa que eu comecei a aprender na Bíblia. Não conhecia nada de Bíblia, nem lia a Bíblia. Foi isso aqui, e me chamou a atenção. Sabe por quê? Porque Abraão creu que Deus ia fazer algo na vida dele, e foi para uma terra que ele não conhecia, nunca nem tinha ouvido falar. Se eu mandar você para o Japão, vai lá para o Japão, você vai? Hein? Você não vai porque você não conhece, você não fala japonês, não é verdade? E Abraão, ele creu e falou: eu vou. E Deus falou para ele: ó, vai você sozinho. Mas o coração do homem de Deus é diferente. Ele sentiu o primo dele, né? O sobrinho dele: vou levar comigo, que é o Ló. E chamou Ló para ir com ele. Mas quer dizer para você, a bênção era para Abraão, não era para Ló. O chamado era para Abraão, não era para Ló. Mas Abraão quis dar um jeitinho, né, para não ir sozinho. Levou ele, talvez como segurança, né? É meu parente, é meu sobrinho, está junto comigo. E assim aconteceu. E o que aconteceu? E ele foi lá para aquela terra, conhecia ninguém, não sabia de nada. E quando chegou, que ele parou, ele olhou e: vamos lá, Ló. Começou a ver problema Ló com os seus criados, os criados um do outro. Ele falou: Ló, vamos fazer uma coisa, daqui agora em diante não dá mais para nós caminhar juntos. Porque era propósito, irmão. Deus, quando tem um propósito, Deus, quando tem um propósito na sua vida, é diferente. Ninguém vai impedir que o propósito de Deus concretize na sua vida, sabe? Vai ter que acontecer, sabe? Então Deus, sabe, ele separaria. Abraão disse: olha, você vai para um lado, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló, quando olhou, viu aquela campina, né, do Jordão, toda verdinha, toda bonita, ele falou: Abraão, eu vou para cá. Abraão, tudo bem. O chamado era de Abraão. Ele que tinha o direito de escolher para onde queria ir. Mas ele não fez o querer dele. Ele deve ter buscado a Deus, e Deus orientou a ele, amém? Porque o nosso Deus é o Deus que nos orienta. É um Deus que fala conosco, irmão. Deus é que nos mostra como nós devemos fazer qualquer coisa.
E foi Ló embora para um lugar, e o Abraão olhou, aquela terra toda seca, toda... Deus mandou, olha aí, ó, olha, aonde alcançar teus olhos, eu vou te dar por herança. Amém? Deus está falando para você nessa noite, aonde os teus olhos alcançar, aonde os teus olhos alcançar, o que teus olhos vê, Ele vai dar para você como herança. Ele vai te abençoar. Ele vai abrir porta onde não tem porta. Ele vai fazer sinais e maravilhas acontecer na sua vida, como Ele fez com Abraão, sabe? E Ele disse para Abraão, olha Abraão, Ele aqui no versículo 2, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o nome, se tu uma bênção, amém? Para que Deus possa nos abençoar, para que Deus possa realmente mover o sobrenatural na nossa vida, nós precisamos ser uma bênção, como foi Abraão. Deus está falando nessa noite comigo, contigo, se tu uma bênção. Será que nós temos tido uma bênção? Você tem sido uma bênção na casa de Deus? Você tem sido uma bênção na sua família, no seu trabalho, com o seu vizinho? Nós precisamos ser, irmãos, as pessoas precisam olhar para mim e para você e reconhecer que nós somos diferentes. Reconhecer que nós temos Jesus. O que faz diferença na nossa vida é o Espírito Santo, é Jesus. Porque quem tem o Espírito Santo, quem tem Jesus, é manso e humilde de coração. Tem atitude diferente, caminha diferente, se porta diferente, olha diferente, tem uma visão completamente diferente dos ímpios, daquele que não tem, não é verdade? Então Deus, sabe, falou com você, tu uma bênção, que eu vou te abençoar você, vou engrandecer o teu nome, tu vai ser uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, sabe? E dali Abraão começou a sua jornada, e foi um homem de fé, um homem que creu, porque Deus chamou, ele não sabia para onde ia, mas Deus orientou para onde ele deveria ir. Esse é o mesmo Deus que nos orienta, esse é o mesmo Deus que tem orientado o seu povo, orientado a sua igreja, sabe? Eu me lembro quando foi 95, né? Eu já era pastor aqui na comunidade, né? Aí depois de Maranata mudou para Nova Aliança e fui pastor ali, pastorei ali vários anos ali e fui fazer uma viagem, uma missão lá no Peru. Passei um mês lá. Quando eu voltei, você sabe que a igreja tem muito irmão abençoado, não tem? Tem muita bênção, sabe? Não é fácil não. Quando eu voltei, sabe o que aconteceu? Eles me tiraram da igreja. É? Quando eu voltei, que a gente toda me tiraram da igreja. Botaram uma pessoa lá que não tinha nada a ver. Sabe? Isso aqui que essa pessoa fez? Vendeu o templo. Vendeu tudo da igreja e foi passear. Hein? Eu digo, e agora, Deus, o que eu faço, Senhor? Aí Deus tá. Aí eu morava lá em cima, né? No morro aqui, perto do Iti. Eu subindo, olhei e vi escrito lá na loja, aluga-se. Falei, poxa, eu vou alugar essa loja aqui. Mas eu não tinha dinheiro, irmão, não tinha nada. Não tinha nada. Mas eu fui lá falar com o dono. Falei com o dono, quanto é que está o aluguel disso aí? Ele falou, não sei não, diga lá para o advogado lá, que ele, para a imobiliária, que ele vai te falar. E me deu o telefone. Aí eu liguei. Aí perguntei, quanto é que está o aluguel dessa loja aí? Dessa loja? R$800,95.
era muita grana. Eu falei, eu vou alugar essa loja. Aí, falei com o proprietário, vem cá, não dá para fazer um desconto disso aí, não? Um pouco alto e tal. O que você vai fazer aí? Eu falei, vou fazer uma reunião aí de oração aí. Ele falou, vou lá e fala com o advogado para botar para R$500. Eu falei, opa. Aí fui lá, falei com ele, mas ele já está meio idoso e tal. Eu falei, ele está meio idoso, mas ele é meu vizinho e ele mandou que falasse contigo aí para botar. Então tá legal. Aí fomos. Sabe o que aconteceu? Cadê o fiador? Meu irmão, ninguém quer ser fiador de ninguém. Hein? Ainda mais você duro, sem nada. Sabe o que aconteceu? Eu fui no irmão, falei com ele, poxa, cara, tem que ter fiador, não tem. Compra um fiador que eu pago. 1 mês de salário, 1 mês de aluguel. Aí fui lá, procurei e tal. Aí consegui, levei lá, aprovaram. Ele me deu o dinheiro, no dia que assinou o contrato eu paguei. Mas o dia que eu cheguei ali, meu irmão, que eu abri a loja, não tinha reparado direito, né? Olha, me deu um desânimo, me deu uma vontade de voltar para trás. Eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer? Tinha cadeira, não tinha nada. Mas eu vou dizer um negócio para você. Vem naquela palavra de Josué, capítulo 1, versículo, acho que é o 5 ou 6, diz: ser forte e corajoso, estou contigo, não te deixarei, nem te desampararei, mas ser forte e corajoso. E sobre essa palavra eu fui em frente. Tínhamos pouquinha pessoa, a meia dúzia só. E algumas pessoas diziam, pô, como é que tu vai pagar esse aluguel? Eu digo, eu não sei não, Deus vai dar um jeito. E fomos caminhando, começamos a reunião em pé, meu irmão, sem cadeira, sem microfone, só louvando e agradecendo a Deus. E fomos na caminhada, e Deus foi abençoando. Quando chegou no dia para pagar o aluguel, o dinheiro estava lá certinho para pagar. Durante todos esses anos, nunca atrasei um dia o aluguel. Deus sempre abençoou. O pessoal dando dízimo, não dando oferta, não dando, Deus dava. Sempre. Porque Deus é Deus. Não dependemos do homem, dependemos de Deus. Porque se Deus não agir, se Deus não tocar nos corações, o que vai acontecer? Não acontece nada. E fomos ali e começamos, sabe, caminhando. E agora vamos completar, que dia é 23, né? 24, 25, 26, nós temos completando 29 anos ali, naquele local ali. E depois de 28 anos, à espera de um milagre, o milagre aconteceu. Deus nos deu um local, Deus nos deu uma casa bem do lado da igreja. A dona queria vender, sabe, Deus é um Deus tremendo, é de milagre, né? Ano passado, mais ou menos em setembro, né? Eu fui fazer uma viagem para o Peru. Aí a dona me ofereceu a casa. Eu não tinha dinheiro nenhum. Falei, quando eu voltar de viagem, eu compro a sua casa. Aí fui viajar, fiz a obra lá no Peru, Deus abençoou muito. Aí voltei. Quando eu voltei, ela ligou para mim, eu falei, vou comprar casa. Aí eu e minha esposa, e outra coisa também, não compartilhei com a igreja. Sabe por quê? Porque eu aprendi com José. Não compartilhar suas bênçãos, seus sonhos, sua esperança, seu projeto. Só eu e minha esposa que sabia disso. Mais ninguém. E fomos
né? E vamos comprar, vamos embora. E o dinheiro? Ah, não sei. Vamos lá. E começamos, né? Começamos a ver o que nós tínhamos, começamos. Irmão, não é brincadeira, vou dizer um negócio para você. Uma vez eu li um livro, um missionário, ele queria comprar um local, e o dinheiro dele não dava, ele tinha pouco dólares. Aí ele falou que orou a Deus, e ele foi para casa, e ele começou, aí foi pegando os dólares, aí foi contando, quanto mais ele contava, mais dólar aparecia, a unção da multiplicação. Aí eu lembrei, falei, Deus, e aí? Aí começamos, minha esposa, vamos contando, e já estava cansado de contar dinheiro, irmão, e não acabava. Aí, pum, aí parou, é igual o azeite da viúva, né? Aí parou, aí o resto nós completamos, fomos completando e conseguimos comprar o local, compramos o local, entendeu? E começou outra batalha, é fazer a obra. Só tinha eu e um irmão que é pedreiro, e nós começamos a trabalhar, quebrando parede do lado, quebrando do outro, só eu e ele. Olha, brincadeira, nós ralamos muito, mas graças a Deus, hoje já está pronto. Amém? Esse é o Deus que nós servimos, meu irmão. A esperança é a última que morre. A esperança desse Deus maravilhoso, sabe? Esse Deus poderoso, esse Deus que muda a história, sabe? E comecei a fazer a obra, sem dinheiro também. Mas cada dia Deus foi acrescentando, e não pedi um tostão para ninguém. Pedi nada para ninguém. O que eu queria, pedir a Deus. Era minhas coisas, vamos lá. E Deus foi, sabe? E graças a Deus, vocês vão ter o privilégio de visitar e conhecer o grande milagre que Deus fez. Amém? Não somente o milagre ali, mas o milagre também que Deus fez no nosso apartamento que nós compramos aqui na Marechal Jardim. Se eu for contar, vou ficar aqui a noite toda fazendo uma vigília. Vocês querem uma vigília? Quiser, eu vou contar as bênçãos e milagres que Deus faz. Amém? Porque Deus é muito milagre, irmão. Só eu estar aqui nessa noite é um grande milagre de Deus. Eu sou um projeto de Deus, minha esposa, sabe? Nós estamos aqui porque é Deus, senão nós não estaríamos. É esse Deus. É só esse Deus que faz essas coisas, amém? Então Deus fala com Abraão: te abençoarei, os que te abençoarem, amaldiçoarei, os que te amaldiçoarem, os que te abençoarem, os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão creu, meu irmão. Você tem crido nas promessas de Deus para a sua vida? Você tem crido? Ou você tem orado, está difícil, Deus esqueceu de mim? Quantas vezes você falou que Deus esqueceu de você? Que Deus não se lembra mais de você? Deus me abandonou. Deus não abandona um filho seu. Ele está sempre com as mãos estendidas para cada um de nós, para aquele que busca, para aquele que crê, para aquele que começa a colocar em prática. Eu sempre falo uma coisa: nós somos o povo mais feliz da terra, nós somos o povo mais abençoado, e é o povo que o diabo tem inveja. O diabo, ele é invejoso, ele tem inveja de você. Mas eu não tenho nada. Mas ele tem inveja, ele tem inveja de você, tem inveja da sua família, tem inveja da sua casa, tem inveja do seu trabalho, tem inveja de você vir para a igreja, tem tudo, entendeu? Então, o nosso Deus, sabe, ele trabalha na nossa vida, sabe, ele nos guarda, ele guarda a nossa entrada e a nossa saída, ele dá ordem aos anjos dele a nosso respeito. Ele diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000, mas tu não serás atingido. Não serás atingido. Então, são 11.000 inimigos que caem por terra e não conseguem nos atingir, em nome de Jesus, amém? Vamos aqui no livro do salmista Davi,
Nós vamos agora para começar a procurar chegar para nós conquistarmos as nossas bênçãos, a nossa vitória. Salmo 37. O salmista Davi, né? Buscando a felicidade. Amém? Todos encontraram o Salmo 37? No versículo 1 até o 5, diz assim: não te aborreça por causa dos malfeitores, não tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. E ele diz: confia no Senhor. Deus está falando para mim e para você nessa noite. Confia nele, crer nele, faz o bem e habita na terra e alimenta-te da verdade. Amém? Então está dizendo, confia nele, né? Vive nessa terra, se alimenta da verdade, que é a palavra de Deus. É a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos ajuda a caminhar, a vencer. Amém? Então ele diz, faz o bem e confia. Ele diz, no 4 ele diz, agrada-te do Senhor, alegra-te no Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Qual o desejo do teu coração hoje? O que você deseja hoje? Se Jesus estivesse aqui, o que você pediria a Ele? O que você colocaria para Ele, o seu desejo, a sua vontade, a sua necessidade hoje? Ele manda você falar, irmão. Entrega, confia, habita na terra, vive nesse mundo tenebroso aí e alimenta-te da verdade. E ele diz no 5, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida, entrega os teus problemas, entrega a sua família, que Ele satisfará o desejo do teu coração. Amém? Ele vai fazer tudo aquilo que está no teu coração. Sabe, eu creio que nessa noite Deus tem um milagre para você. Deus tem uma boa notícia para te dar. Sabe, se você começar a semear aí a sua fé, o seu milagre vai acontecer. Você não vai sair daqui com a mão vazia. Sabe por quê? Porque o abençoador, o dono da bênção, está aqui nessa noite para te abençoar. Ele trouxe você aqui porque Ele quer mudar a tua história. Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Sabe? Ele quer mudar algo que está impedindo da sua caminhada, da sua vitória e da sua conquista. Amém? Vamos lá no livro de Jó, capítulo 42. Capítulo 42, no versículo 1 e o 2. Vocês encontraram? Diz a confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Quero dizer para você nessa noite, que os planos de Deus para a sua vida não será frustrado. Nenhum. Tudo que Deus prometeu para você, você está aqui porque você teve uma promessa de Deus. Porque Deus, sabe, Ele prometeu fazer algo na sua vida, Ele prometeu te abençoar, Ele prometeu, sabe, esse Deus, e as promessas dEle ainda estão de pé para você, meu irmão, minha irmã. As
promessas dele estão de pé ainda. Ah, mas está demorando, tá? Sabe, eu não consigo. Não se preocupa. Na hora certa, Deus está te preparando você para abrir a janela do céu e derramar chuva de bênção na sua vida e dizer: toma! Amém? Então não murmure, não reclama. Crer somente. Busca. Faz como o Jó fez. Senhor, estava tão difícil para ele que ele diz: olha, nenhum dos teus planos vai ser frustrado na minha vida. Para as pessoas, ele não tinha mais esperança para o Jó. Para as pessoas, a vida do Jó já tinha acabado. Perdeu suas filhas, perderam seus bens, ficou enfermo, sabe, ficou cheio de ziquezira, pegava caco de telha para se coçar, todo ferido. Mas mesmo assim, Jó, ele permaneceu fiel. Mesmo assim, Jó, ele não murmurou, ele não reclamou de Deus. E nós, uma coisa tão pouquinha, né, tão pequenininha, nós começamos a murmurar, começamos a reclamar. Quer ver o povo reclamar? É quando falta o din-din. Hein? Faltou o din-din, acabou. Todo mundo, sabe? A mulher briga com o marido, a mulher larga o marido, a mulher larga, filho abandona, sabe? Então uma confusão tremenda. Por falta de quê? Por falta de Jesus. Ele é que supre todas as nossas necessidades. Sabe? Eu vou dizer para você o seguinte: eu creio em muitos milagres de Deus, porque eu já vi os milagres de Deus acontecer. Amém? Esse Deus, ele é tremendo. Outro dia, eu estava na igreja, chegou uma menina lá, né, que ela faz negócio de missão. Ainda perguntei à minha esposa: tu tem dinheiro aí? Ela falou: não, eu tinha 50 reais no bolso. Aí peguei aqueles 50 reais, falei com ela: toma aí, bota lá, deposita lá para a missão lá de Portugal, deposita lá. Ela: tá legal. Aí dei. Aí vim para casa. Quando foi à tarde, o pastor ligou para mim dos Estados Unidos. Falou: pastor, depositei uma oferta para você. Segunda-feira você vai lá no banco que está lá. Eu falei: opa, glória a Deus. Meus irmãos, sabe quanto é que depositou para mim? É o que Deus diz, né? O que Ele faz quando você oferta na casa de Deus. Quantas vezes Ele diz que vai dar? 100 vezes mais. E foi o que Ele mandou: 100 vezes mais. Amém? 100 vezes mais que Ele mandou, irmão. Isso é que Deus faz na nossa vida, sabe? É o que Deus quer fazer na sua vida, mas nós precisamos ser fiel com Deus. Aqui diz o Jó: nada pode ser frustrado na sua vida. Mas lá no versículo 10, lá no versículo 42, Deus mudou a sorte de Jó. Tudo que Jó perdeu, Deus deu 4 vezes mais, 5 vezes mais. Isso é que Deus faz, sabe? A unção da multiplicação. Que hora que tem, Manuel? 9? Então dá falta 10 minutos. Vocês podem me ver mais aí 5 minutos? Quem pode? Com a mão levantada, cadê? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ainda tem 40 minutos ainda, Manuel. Amém? Então, meus irmãos, é o que Deus faz na nossa vida, naquele que, sabe, abre o coração para abençoar a obra de Deus, aquele que é fiel com Deus, com os seus dízimos, com as suas ofertas, aquele que dá a melhor semente, faz a melhor colheita, sabe? Deus, sabe, eu tenho colhido muitas bênçãos por causa da semeadura. Sabe, por causa de não se preocupar com dinheiro. Graças a Deus, eu não tenho problema de dinheiro.
minha esposa aí. Eu não tenho. Se eu tenho, aleluia. Se eu não tenho, glória a Deus. E quando dá aleluia, não tem. Quando dá glória a Deus, que chegou a grana, chegou a bênção, amém? Então Deus nos abençoou, sabe? E para finalizar, no ano de 2002, eu estava fazendo uma missão em Minas Gerais. Formiga, vocês conhecem formiga? Nunca ouviu falar formiga? Viu? Estava lá fazendo uma missão lá. Trabalhei lá vários anos lá. Cheguei a abrir uma igreja lá, botei um pastor lá. Mas o pastor viajou e a igreja, eu não podia ficar lá, acabou a igreja. Mas Deus fez muito milagre lá em Formiga. E quando eu estava lá, um amigo meu, nem lembrava mais dele, ele ligou para minha casa, falou com a minha esposa perguntando por mim. Ele está viajando, está fazendo serviço, trabalho lá em Minas. Tá legal. Quando ele chegar, fala com ele que eu quero dar um carro de presente para ele. Carro zero. Quando minha esposa falou comigo, eu falei, me dá um carro? Não acreditei não. Eu falei, o que é que houve? Aí mandou, quando eu voltasse, para mim lá na empresa dele, que ele tinha lá em Caxias. Aí quando eu voltei, eu passei, aí liguei para ele, vem aqui, fui lá. Na época, ele me deu 28 mil reais, 2002, para me comprar um carro 0 quilômetro. Amém? É assim que Deus faz, irmão. Quando nós abrimos o coração para a obra dele, ele faz milagre acontecer, irmão. Porque o milagre não acontece se você não agir, se você não fizer, se você não semear. Como é que você vai colher se você não planta? E depois eu comprei o carro, naquela época eu andava duro também, andava pela fé mesmo. Eu digo, caramba, não tinha dinheiro para pagar seguro, não tinha garagem. Aí tinha uma senhora, ela estava vendendo uma loja lá, eu falei, quanto é que só quer nessa loja? Na época ela falou, acho que era 11 mil e poucos reais. Eu falei, vou comprar essa loja aí. Aí vendi o carro. Quando eu vendi o carro, a mulher quase me abandonou por causa do carro. Falou muito, reclamou muito. E eu comprei a loja. Sabe para que eu comprei a loja? Era para ajudar a pagar o aluguel dessa igreja hoje aqui. Porque o aluguel era caro e eu aí vendi, aluguei a loja e comecei a pagar o aluguel. Mas depois chegou o tempo, Deus diz, não precisa mais. Deus começou a suprir as necessidades aqui. Sabe? Então, irmão, quando nós temos o coração na obra, Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu pensamento. Sabe? Deus conhece por dentro e por fora. Ele sabe aonde está o teu coração. Onde está o teu tesouro? Hein? Onde está o teu tesouro? Sabe, Deus conhece. Ele sabe tudo aquilo que você tem no seu coração. E ele diz, né, do versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe em dobro tudo quanto antes possuiu. Quando os amigos dele viram que Deus deu tudo, aí todos vieram a ele, todos os seus irmãos, todos os seus amigos, todos quantos estudantes conheceram e comeram com ele em sua casa, e condoeram dele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro em um anel de ouro, e abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio ter 14 mil ovelhas, boi e bezerro. Eu sei que Deus fez o milagre acontecer completo, amém? E esse mesmo Deus hoje vai fazer o milagre acontecer na sua vida.